proposta de hoje é a gente falar um pouquinho, né, desse isolamento social que repentinamente transformou a vida de todos nós, né, Davoli? Sim, sim. Nos colocou aí num formato diferente, né? Também não só na relação com o trabalho, na relação com a escola, com a vida escolar, com o ensino-aprendizagem, mas também com as relações familiares, né? Muito, muito. E eu acho que é interessante a gente observar uma coisa que às vezes as pessoas não pensam muito, elas falam muito, não vejo a hora de voltar para aquele mundo, né? Só que a gente vinha reclamando daquele mundo, de maneira geral, a gente vinha muito incomodado com as dificuldades de relacionamento, a gente vinha muito incomodado com a solidão de todas as faixas etárias, com a dependência exagerada de tecnologia, no sentido de ficar só. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de usar a tecnologia para ficar juntos. Então, a mesma ferramenta que afastou pessoas aí durante os últimos anos, né? De repente, nas últimas semanas, ela vem sendo a grande janela para que as pessoas se encontrem e se debrucem nessa janela e conversem com as pessoas que estão do outro lado. Então, é legal a gente falar, não poeticamente, da questão do isolamento, tá? Porque, logicamente, ele tem uma série de problemas, mas a gente poder parar para pensar do momento de reflexão que ele nos causa e da possibilidade de um crescimento a partir de experiências que as nossas avós conheciam muito bem, que era tomar café junto, comer um pedaço de bolo, brigar se necessário, fazer as pazes outras vezes. E o que vinha acontecendo muito com algumas famílias é que elas não discutiam, elas não brigavam porque elas não conversavam. Então, elas não se relacionavam e no meio disso tudo poder pensar a escola, a educação, o quanto tudo isso vinha meio que perdendo o brilho e de uma hora para outra parece que o brilho pode voltar. Então, eu vejo, sem querer tingir de cor-de-rosa as coisas, mas eu vejo que nós temos algumas alternativas muito legais aí pela frente. Isso eu acho que é bem bacana. E é legal esse bate-papo hoje, até tem sido uma das grandes preocupações da Associação Brasileira de Psiquiatria, justamente em relação à saúde mental, né, com a gestão da emoção, com tudo que essa crise impõe para a gente, né? Tem até um dado aí de aumento de 47,9% de atendimentos de distúrbios psiquiátricos, né, em relação já desencadeados pela crise, que gera na gente um misto de emoções, né, Davoli? Desde muito medo, tanto da própria doença como das incertezas em relação ao emprego, à própria economia, o ruído político que surge daí. Enfim, como administrar tudo isso, como que a gente lida, considerando que passa a somar um outro fator aí, que é a própria convivência familiar em tempo integral. Então, fazer a gestão de tudo isso num ambiente que muitas vezes é bem restrito, né? Para algumas famílias, além de tudo, fisicamente o espaço é muito limitado. O que eu acho assim, muito interessante a gente observar é que vínhamos já com quadros extremamente sérios do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico, né? Então, quando você fala do aumento nesse momento da procura, mas esse aumento vinha acontecendo e talvez as pessoas não se dessem conta de levantar esses dados de forma clara. Mas olha que interessante. Até poucos dias antes da gente começar a se voltar para nossas casas, a começar o isolamento, eu estou nesse momento na minha 8ª semana, né, de isolamento, o assunto que a gente era mais chamado para debater acabava sendo suicídio de jovens, suicídios de estudantes de medicina, suicídios, né, de maneira geral. E no meio dessa circunstância toda, aí o que estava por trás? E a palavra-chave era depressão, o que a gente pode traduzir como sensação de inutilidade, por muita dependência de um quadro de eu me basto, eu me isolo, eu estou bem comigo mesmo, né? De repente vem uma
eu vou chamar de ordem planetária, né? Por mais que essa expressão não seja correta, e falo, ó, então o negócio é o seguinte, vocês estão querendo ficar sozinhos? Então vai ficar cada um trancado na sua casa. E aí as pessoas falam, não, peraí, eu quero eu ser o dono da vida, eu decido ficar sozinho, e não o mundo decide que eu fico sozinho. E aí a gente entra num conflito muito interessante. Então quando a gente fala, há um aumento muito significativo da procura de atendimentos psicológicos e psiquiátricos, fora de outras terapias alternativas, sim, mas eles vinham crescendo muito e a gente estava achando normal as pessoas terem crises, a gente estava achando normal as pessoas terem insatisfação. Então fala, pô, mas espera um pouco, normal o quê? Não existia nada normal, a vida vinha se complicando e a gente estava se acostumando a um determinado quadro. Então, isso era muito marcante. Exatamente 2 dias antes de ser, dentro do estado de São Paulo, colocadas as regras de isolamento, eu participava de um evento que estávamos lá discutindo o suicídio e a história do coronavírus. É um negócio aí que está chegando, né? E de repente fala, opa, agora nós estamos todos isolados, né? E aí nota-se nitidamente isso. Você tocou num ponto forte, nós mesmos, né? Mesmo nós dois já chegamos a gravar, né, em TV Tati para a Academia SEB, coisa que de 2, 3 anos atrás, justamente temática de suicídio, de depressão infanto-juvenil, inclusive, de automutilação. Né? Exatamente. Um pouco disso. Mas, olha que interessante, ó, só esse dado, a prefeitura da cidade de São Paulo, no ano retrasado, na metade do ano retrasado, ela passou a considerar oficialmente que 20% de todos os estudantes da rede já se automutilaram de alguma forma. E nós estamos falando de crianças e adolescentes de uma... Sim, e há uma lista de idades extremamente variada. Então, pô, nós estamos falando de algo muito sério e que agora as pessoas se recolhem e vão ter que começar a pensar novamente. E tem um dado importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Muito da depressão, ela vem da ansiedade, né? Que em cima daquilo que é incontrolável. Então, geralmente a gente falava muito, a ansiedade vem da imprevisibilidade do futuro. Então, foque no presente, que é o tempo que é controlável. Só que hoje o presente não é controlável. E a gente não tem o menor controle sobre essa situação da crise, né? Isso, olha, tem uma música antiga que eu recomendo muito que as pessoas ouçam, do Taiguara, chamado Que as Crianças Cantem Livres, né? E ele vai falando da necessidade da percepção do mundo, né? E aí ele chega no refrão e ele fala assim, que o passado abra o presente para o futuro, né? Ele está falando, cara, você só consegue trabalhar o futuro se você tiver uma raiz de passado, história de vó, de pai, de mãe, experiências anteriores, tá ok? Você tem que ter toda essa experiência do passado para organizar o presente, o que não quer dizer que você é dono dele, você no máximo é um gerente desse presente, e a partir daí ter a perspectiva do futuro. Então é interessante quando as pessoas nesse momento às vezes falam assim, mas eu estou sem controle da minha vida. Mas quem disse que você tinha? Quem disse que você tinha controle? Quem disse que porque eu estudei muito eu tiro nota na prova? Dá branco. Quem disse que porque meu carro é novo não vai dar um problema mecânico? Quem disse porque eu fui para aquela reunião super preparado que não vai chegar lá e dar tudo errado? A vida nunca esteve sob controle, só que a gente entrou num processo meio que de se achar Deus, né? Em que a gente não admitia mais que alguém pensasse diferente da gente, que alguém tivesse uma opinião que seguisse por outro caminho. A gente não admitia mais as críticas, a gente não admitia porque eu tinha definido a vida, vamos lá numa outra linha, os pais decidiam, olha, a carreira do sucesso do meu filho é essa. Então, era tudo muito decidido. Você vai falar, era? Não, estou falando era porque eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Mas uma coisa é muito clara, nós nunca tivemos controle sobre essas questões do passado. A gente era uma sensação de que a gente era capaz. Quando na realidade, algumas coisas, eu não sei dizer a porcentagem, mas acredito que é menos que 50%, elas até acontecem conforme eu planejo.
Mas o resto das coisas depende de um monte de outras pessoas, depende até se o tempo vai abrir ou vai fechar. Então elas dependem de uma série de variáveis, como nesse momento, a partir de um ser invisível, pronto, nós estamos numa guerra planetária, né? E isso é tão doido que eu que gosto de ficção científica, eu não me lembro de algum filme em que a gente se trancava dentro de todas as casas no planeta inteiro. Eu me lembro de invasão de ET, eu me lembro de bombardeios em Nova York, que já destruíram Nova York umas 90 vezes, né? Aquelas coisas. Mas todo mundo fechado? Não. Ninguém tinha como se preparar, né? É uma e às vezes as pessoas inédita, falam... jamais pensada, projetada, né? Exato, só que a vida sempre foi assim, sempre inédita. E aí, diante de todo esse turbilhão de emoções, né, que a crise nos causa, chama-nos a atenção aí a questão da gestão da emoção, né, Davone? É o primeiro passo para a gente tentar reverter, né, esses quadros de saúde mental, né, da ansiedade, da depressão, do suicídio, né? Acho que o Paulo trouxe aí agora há pouco nos comentários um dado, né, de previsão de 12 a 14 mil suicídios no Brasil até o final do ano. Então, como reverter tudo isso? Então, quando a gente fala muito até das competências socioemocionais no currículo escolar, nas relações familiares, resgatar um pouquinho dos pilares que estruturam a própria inteligência emocional, né? O primeiro, o autoconhecimento, né? A gente reconhecer padrões emocionais, reconhecer como é que eu me sinto diante das emoções, né, que eu sinto, para que a gente consiga seguir para o segundo passo, né, que é fazer a gestão dessa emoção, racionalizar a emoção. Como é que você vê isso? Como é que a gente lida com isso? A gestão da emoção, ela passa em primeiro lugar por nós escolhermos filtros o mais adequado possível, tá? O que eu chamo de filtro? A ansiedade é humana. O ser humano, ele é um bicho ansioso, é um bicho que produz ideias, é um bicho que mexe no mundo, é um bicho que está transformando coisas o tempo todo, e isso sempre foi positivo. Nós somos os únicos bichos que anseiam, nós somos os únicos bichos que estão procurando alguma coisa amanhã. O ser humano não sofre isso porque hoje está mal. Se ele hoje está mal, com uma possibilidade de notícia boa amanhã, ele já está aliviado. E se hoje ele está bem, mas morrendo de medo do exame de sangue que vai sair o resultado amanhã, ele está apavorado. Então o futuro, ele me rege até mais do que o meu próprio presente, tá? O que nós temos que filtrar são as informações excessivas. E a palavra estresse, que é o alimento da ansiedade, ela surge ali no final da década de 50, né? E ela surge bem com essa característica de fazer com que o ser humano comece a se ligar em N coisas diferentes. E a hora que ele se liga em N coisas diferentes, ele começa a perder o foco. O que realmente é importante? O que eu realmente tenho que fazer hoje? Qual é a minha função nesse trabalho, nesse estudo? Qual é a minha função dentro dessa casa, dessa estrutura social, né? E aí aquilo vai crescendo. Observe que eu estou falando da década de 50 para 60, em que já se falava em excesso de informação, com um jornal que chegava com notícia de 3 dias atrás, com televisão que às vezes não informava nada novo, e a coisa vai andando, o rádio cresce, aí vem a internet, e hoje é só a gente parar para pensar. Quando você tem uma criança de 5 aninhos, quantas informações ela tem na cabeça quando ela vai para a escola? Quantas informações a perturbam? Como é que fica? E aí você fala, nossa, mas a ansiedade subiu. Sim, eu quero me ligar em 1000 coisas diferentes, né? Eu não consigo simplesmente estar aqui conversando com você e com as pessoas que estão aí participando da live e pensando absolutamente nisso que nós estamos fazendo. Não, eu estou aqui e estou pensando no que eu vou fazer depois, no negócio de amanhã cedo, numa coisa que eu combinei para sexta-feira, e a cabeça vai. Quer dizer, enquanto a gente conseguir controlar, tá bom. Mas isso não quer dizer que eu tenho que viver desse jeito. Não, eu tenho que pôr filtros. E nesse momento eu gostaria, inclusive, de deixar um grande alerta aos pais que estão em casa, porque os pais precisam ser filtros daquilo que chega até seus filhos, especialmente no que diz respeito
a própria questão do Covid-19, as questões da política, da economia. Porque se o pai chega e fala, desse jeito o Brasil vai quebrar, você viu quantos morreram ontem, não sei o que, não sei o que, e cada um fala uma coisa, e pior, a mãe fala uma coisa e o pai fala outra, e de repente os dois brigam, e o outro fala, mas também tua irmã falou não sei o que. Pô, esses filhos estão recebendo 4 trilhões de informações distorcidas, a ansiedade sobe, e aí você tem desde o sintoma daquele que vai ficando elétrico até o sintoma daquele que fica apático e se fecha totalmente. E às vezes a gente ouve isso. Ontem mesmo uma mãe comentou comigo que ela percebia que a filha durante a pandemia estava muito quieta, sozinha, isolada. Ela estaria ficando depressiva? Eu falei, não, ela pode até estar apática. E o outro filho, o outro não para, ele quer ver tudo ao mesmo tempo. Então, os dois podem estar com o mesmo problema. Só que um fecha, o outro abre. Isso não quer dizer que é para o resto da vida. Mas é um fato. Pega um animal no zoológico e você vai ver que ele tem comportamentos repetitivos. Ele está no isolamento, não é? E os pais têm que cuidar dos filtros. Então, quando eu falo em gestão das emoções, gestão da ansiedade, passo 1. Passo 1 é, vamos filtrar o que é importante e descartar o que não é? Ou seja, a gestão da emoção começa nos pais, né? No caso aí da estrutura da família, sim. No caso vamos imaginar, o grupo de professores da escola tal ou da rede municipal tal, começa na direção e nos coordenadores. Quer dizer, é quem está, vamos chamar de papel de liderança, por mais que a liderança obrigatoriamente não seja dessa ou daquela pessoa, tá? Mas se eu tenho uma posição de líder, o meu passo é receber as coisas e tentar compreender e filtrar. Para os outros não sofrerem tanto. Não, primeiro para que eu mesmo não sofra tanto. Eu preciso aprender a filtrar. Eu estou aqui falando com você, ligo meu computador, dou uma olhadinha, a primeira notícia que vem eu falo, ai meu Deus. Ponto, ai meu Deus, eu já não coloquei filtro. Né? Na hora que eu vou ligar o computador, vai vir alguma notícia estranha. Na hora que eu ligo o celular, eu falo, deixa eu dar uma olhadinha. Opa, primeiro respira antes de abrir. Porque já vem alguma coisa estranha. Quando vem o WhatsApp do grupo da família, às vezes já vem uma notícia estranha, do grupo do condomínio, ou daqueles mal gerados grupos de mãe de WhatsApp, né? Quer dizer, não é para abrir esses grupos e falar, deixa eu dar uma olhadinha. Não, peraí, você está preparado para ouvir? E o filtro até no sentido de que tipo de notícia que eu estou recebendo, né? Porque a gente vive aí em era de fake news. Então, se trata isso, né? Procede, de onde veio, essa fonte é confiável, porque aí gera ansiedade em mim, eu não filtro, gera no meu filho, gera no outro, e a gente, de repente, se vê numa síndrome de pensamento acelerado, de ansiedade coletiva, né? Mas observe, essa síndrome, ela é muito anterior a esse momento do isolamento. Então, se de um lado o isolamento pode aumentar esse quadro, por outro, o isolamento pode ser o treino desse filtro para a gente minimizar os impactos desse quadro. E por isso essa experiência da família reunida, das pessoas reunidas, e inclusive de pessoas sozinhas, né? Porque tem gente que está absolutamente sozinho, de parar e falar, peraí, deixa eu me organizar. Daí você fala, mas eu tô com dó de uma amiga minha que está muito sozinha. Pega aí teu equipamento de contato, entre em contato e tente você ser o filtro para essa pessoa. Entendeu? Porque lembra que eu falei no comecinho? Ela que a gente está usando do celular ou usa do notebook e que era para a gente se isolar do mundo, agora é para a gente se envolver com o mundo. E nessa tela de envolvimento, não é para eu festejar aniversário, só fazer brindezinho de cerveja ou de café. Lógico, isso é divertido, é legal. Não, mas é para falar, e aí, como é que você está? Né? Mas eu tô apavorado porque essas coisas... Calma, vamos filtrar. Eu não tô aqui para te acalmar te contando mentira. Mas eu não tô aqui para contar mentira para você ficar em paz. Eu não tô aqui para falar para você, larga de pensar essas bobagens. Ué, não tem jeito, ninguém larga de pensar essas bobagens. Eu tô aqui pra gente conversar junto e entender que você não tá sozinho. E nem eu tô sozinho. Mas quando você volta para criança e adolescentes, eles se sentem sozinhos. Exatamente. Eles andam sozinhos. Porque eles vêm de uma educação sozinhos. Tá? E muitos pais, nessa hora em que eles estão trabalhando dentro de casa, os filhos estão estudando dentro de casa, eles falam, mas meu filho está muito sozinho aqui, não sabe o que fazer. Né? Muitas vezes nossos filhos estavam sozinhos na escola. Porque eles estavam, mas não estavam se envolvendo. Por isso que a questão da educação socioemocional
vem tão forte, e por isso que a BNCC, para quem não é da educação que possa estar nos vendo, a BNCC é um conjunto de normas, mas embasado numa série de experiências do planeta, né? E em termos de tentar entender o nosso jovem para o mundo atual e futuro, ela tem 10 pilares e 5 é sobre relacionamento. Eu até brinco com a ideia que esses 5 pilares é para a criança de hoje aprender aquilo que a avó dele já sabia. Né? Que é conversar com os outros, ser empático, dividir o bolo, trocar ideia, sentar na calçada, né? É mais ou menos nessa linha, né? E essa questão do filtro, né, da o próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Brasil mesmo, tem colocado como um dos itens fundamentais, né, numa cartilha até de orientação para as famílias, justamente evitar as emoções extremadas, evitar, né, essa reação potencializada, essa complexidade, essa dinâmica de um volume muito grande de notícias. Talvez seja o primeiro passo mesmo para a gente conseguir fazer a gestão da emoção e conviver bem durante a crise. Porque tem um outro lado, né? A gente tem visto por aí também aumento dos índices de violência doméstica, de violência contra a mulher. Lógico, todo mundo trancafiado, com ânimos exaltados, com uma ansiedade elevada, com emoções não bem geridas, né, desencadeia uma série de questões aí que vão estourar também nos filhos. Né? Bom, uma coisa é muito clara, Karina. Pessoas que não se gostam não conseguem gostar das outras. Pessoas que não conseguem conviver bem com elas mesmas, elas não conseguem conviver com as outras. Pessoas que se acham é porque nunca se encontraram, né? Quer dizer, são pessoas que estão completamente confusas e a partir daí elas têm uma necessidade monstruosa de ter o controle sobre a outra, tá? Há uma definição muito interessante sobre agressividade, comportamento agressivo, que reduz a ideia falando, olha, todo agressivo é alguém que se sente inferior. Então, em outras palavras, quando eu falo de agressão contra a mulher, agressão contra vizinho, agressão contra filhos, agressão até contra o cachorro, agressão contra, até essa agressão na frente da TV, que a gente ouve uma notícia e fala, mas esse fulano, aquele lá, não sei o quê. Cara, essa pessoa que está agredindo se sente inferior. E por que ela se sente inferior? Porque ela vive com essa sensação que o mundo é contra, quando na realidade o problema está na interpretação dela. Só retornando um pouquinho, quando você falou do grande aumento de quadros psiquiátricos, tá? Vamos lembrar que, tirando daí um grupo grande, né, de patologias conhecidas, a maior parte dos quadros que procuram clínicas de psicologia, de psiquiatria e, como eu falei, até de outras terapias alternativas, não são pessoas que estão com grandes problemas, mas são pessoas que estão com uma grande dificuldade de interpretar suas histórias, né? Existe a pessoa que toma uma pancada e aprende, cresce e se fortalece. E aquele que na hora de imaginar a pancada ele já está se afundando. E quando eu estou me afundando eu vou me sentindo inferior. Aqui eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou agredir os outros, ou eu vou me agredir. E as duas coisas estão ligadas à mesma situação. Eu acho que é bem nesse sentido que a gente precisa entender esse momento em que a família precisa aprender a conversar. E acho que quem pode ajudar muito a gente agora é você, que tem uma experiência fora do país, tem uma experiência acompanhando a educação, por exemplo, na Dinamarca, e pode falar como é que eles fizeram. Porque lá a gente fala de uma educação de qualidade, mas principalmente com pessoas felizes. E isso não é uma live de poesia, senão a gente começa a recitar uma daqui a pouco. Então não é uma questão de poesia, é uma questão de conteúdo, não é? Exato. A Dinamarca, há mais de 40 anos, né, desde que a OCDE começa a mapear, né, um ranking de felicidade, né, de países com índice de felicidade elevado, a Dinamarca lidera esse ranking há muito tempo, pelo menos nos 3 lugares mais elevados do ranking, e ganha aí o status de país mais feliz do mundo. E daí se vem muito esse questionamento, qual é o segredo da Dinamarca? Né? Qual que é o grande segredo para ter, num país nórdico, frio, com neve em boa parte do tempo, mas para ter um povo tão feliz, um povo que em temporadas de neve
vive tão recluso dentro de casa como nós estamos agora nessa crise. E uma das coisas que justifica muito essa felicidade do povo dinamarquês é a vivência do hygge, né? Na pronúncia deles, o hug, mas para nós, hygge, que é uma filosofia de vida, é um segredo dinamarquês para a felicidade, que parte do seguinte princípio: é uma escolha consciente de viver o aconchego familiar plenamente, né? De viver as relações familiares com plenitude. E isso é tão bacana, Davoli, que eles partem, existe o ritual hygge, existe o manifesto hygge, onde existem momentos da rotina, e aí fica uma dica até para esse momento nosso de gestão da crise, da convivência familiar, né? A rotina organizada, com os tempos certos para cada coisa acontecer. Sim. Mas dentro do hygge, a gente percebe as famílias dinamarquesas tendo um momento pontual do dia, dentro da rotina, em que é quase um código. Bom, nós vamos iniciar o momento hygge. Vamos recordar o juramento? E esse juramento, ele passa, né, dentro do manifesto, todos desconectarem de celulares, de tablets, de outros elementos que possam desviar o foco do convívio familiar. Um ponto é esse. O outro é, não se fala de problemas. Durante a prática do hygge, os problemas ficam do lado de fora. Dentro da rotina, a gente tem momentos específicos para pensar no problema, nas questões que nos incomodam, para refletir, para pensar soluções, para planejar ações que possam resolver esse problema. Mas durante o hygge, não se fala nada que seja negativo. Dentro disso, não se fala de polêmica, assuntos polêmicos que possam, política, por exemplo, que possam gerar ali conflitos familiares e atrapalhar toda a harmonia, né, dessa plenitude do aconchego familiar, vetados, proibidos, e a gente faz esse juramento durante todo o início, a vivência do hygge. E aí um outro ponto que é estruturante do hygge, que é pensar no coletivo. Quer dizer, eu preciso, para pensar nesse coletivo, criar desde o seio familiar uma consciência de nós, de que nós é sempre melhor do que eu, sozinho. Sim. Mas eu sozinho sou muito bacana, né? Então existe dentro do hygge também o que eles chamam de reenquadramento da linguagem, que é justamente ter o cuidado na construção da autoestima das crianças. Então, se a gente vai falar, né, de um ensaio e erro que a criança está fazendo numa tarefa rotineira ali que já faz parte do hygge, como, por exemplo, colocar a mesa, acender uma vela, e ela erra. De repente, derrubou o candeeiro, derrubou a vela, enfim. A gente nunca vai pôr o foco no erro, mas no processo, né? Como é que a gente pode fazer para que isso pare? Qual seria a solução? Então você tira o foco da personalidade, quer dizer, você errou, você não soube fazer, para que legal, ficou bacana mesmo. Como é que a gente na próxima vez consegue fazer isso? Vira uma oportunidade. Vira uma oportunidade, né? E a prática da empatia. A empatia ele é um pilar estruturante do hygge, por coincidência um pilar estruturante da inteligência emocional também. E ela sai da prática do hygge familiar e passa a ser um dos pilares da construção de toda a educação dinamarquesa. Então, acho que o que se reflete é muito isso. Se a gente aprende, né, dentro do seio familiar, a ter momentos pontuais, específicos, né, para o olhar para o outro, para o convívio, para contemplar a vida com as pessoas que a gente ama. E aí se aprendem relações de respeito, de várias outras coisas que estão envolvidas aí. E vai para a educação escolar trazendo essas raízes, inevitavelmente a gente tem um povo que teve a sua autoestima bem trabalhada, a autogestão,
né? As crianças aprendem também a não fazer a crítica ao outro, mas sempre ao processo. E como é que eu posso ajudar o seu processo se tornar melhor? Então, é um povo que não é competitivo. Apesar da origem nórdica, apesar de ser vem de lá de um povo viking, não é competitivo. E isso vem, né, essa filosofia Rig, esse jeito de contemplar o aconchego familiar dinamarquês, vem desde o século XIX. Então, hoje você já tem algo muito estruturado, muito forte na cultura dinamarquesa, né? Você sai às ruas a 1h da manhã, às vezes você vê a prática do Rig na varanda. Pessoas de diferentes idades. E aí me lembrei de outro ponto importante, quer dizer, se for proposto um jogo, um game, qualquer coisa que seja, durante o momento Rig, eles têm o cuidado de que isso se torne acessível a qualquer idade. Então, se eu tenho o avô, o bisavô participando, mas eu tenho uma criança de 3 anos, todos têm que ter condições de compreender as regras do jogo e de participar ativamente para que ninguém se sinta excluído. É simplesmente fantástico. Então, mas o mais interessante é que é algo fantástico, que a gente está falando de uma cultura extremamente antiga da Europa, tá ok? E de repente a gente vê coisas semelhantes acontecendo num livro chamado Sexo e Temperamento, da socióloga Margaret Mead, lá de 1950 e pouco, né? Em que ela viaja por tribos primitivas de lugares muito diferentes, Canadá, América do Sul, pá, e ela começa a ver as semelhanças que existem entre essas tribos super afastadas, tribos que não estão tendo contatos regulares. E uma série desses acontecimentos você acabou de relatar, né? Com uma diferença. Na Dinamarca isso foi sendo alimentado, foi crescendo e hoje leva o país a uma condição de ser considerado o país mais feliz do mundo, enquanto que os chamados povos primitivos, que agora há pouco eu me referi, eles foram sendo segregados pela nossa cultura e de repente perdeu-se. Então, talvez a gente possa falar, o ser humano, ele traz muito das características Rig. O ser humano. O problema é cadê o exercício disso? Então, quando a gente fala, pô, mas agora nós estamos isolados dentro de casa. Ótimo, nós vamos exercitar o quê? Mais isolamento? Ah, mas espera um pouco, você acha que a gente vai reunir e ter todo um diálogo agora sem preparo? Não, ninguém está preparado. Nós vamos começar aos pouquinhos? Vamos tentar não ser tão competitivos? Vamos buscar quebrar os nossos processos, ou buscando uma palavra lá do começo da nossa conversa, cadê nossos filtros? Por que eu tenho que sair por cima de uma história? Né? Por que as pessoas têm que me respeitar? Por que as pessoas têm que me achar um máximo? Não. Começa na família a ninguém precisar vencer ninguém e depois nós vamos para fora. Você fala, mas o mundo é competitivo. Gente, o mundo é competitivo. Nós não vamos discutir esse aspecto, mas já faz um bom tempo, alguns anos ou décadas, em que a gente parou, por exemplo, no mundo adulto, de falar em funcionários e passamos a falar em colaboradores. Nós paramos de falar daquele que um manda e o resto obedece, para entrar numa condição, especialmente nas grandes empresas, onde todo mundo vai para uma mesa e dá ideias, onde todo mundo troca ideias. E quem foi educado só para competir não sabe trocar ideias. Né? Exatamente. E esse é um ponto sério. E o trocar ideias é tão importante, eu queria falar um pouquinho mais disso, mas antes até trazer um pouco, tem um livro da Ellen Russell, ela escreveu, o título é O Ano em que Vivemos como Dinamarqueses, Descobrindo o Segredo do Povo Mais Feliz do Mundo. Tá. E essa questão da troca, né, quando a gente vai, inclusive para educação escolar, tem um outro fundamento que nasce do Rig, que vai para os pilares educacionais dinamarqueses, que é justamente o brincar livre e o brincar coletivo. Por quê? Né? Porque os dinamarqueses acreditam ao fazer isso. Que, primeiro, eu brinco criando colaborativamente. Se o brincar é livre, eu permito a possibilidade de criação. E se ele é coletivo, se ele é o brincar colaborativo, a gente traz o incremento aí de vamos criar durante a própria brincadeira o que é bom para todo mundo.
Isso vem muito de encontro ao que o próprio século XXI nos demanda, e como educadores, né? Nesse mundo VUCA, eu falo que o mundo VUCA nunca esteve tão evidenciado quanto nessa pandemia, que tem nos causado todas essas reflexões e oportunidades de reflexões, mas a gente fala muito também da construção da cidadania global, né? Que é justamente eu ter uma consciência planetária, eu conseguir perceber que eu preciso também ser aquela figura que propõe, que pensa em soluções criativas para os problemas do mundo. Cada um de nós pode dar uma contribuição, que às vezes parece pequena, né? Mas quando eu somo com a do outro e somo com a do outro, a gente traz soluções incríveis. A gente vê isso acontecendo nas escolas, a gente vê o potencial, né, quando a gente dá o protagonismo para os meninos. Então, a dica que fica, e mais uma vez remetendo de volta ao RIG, dentro de casa mesmo, o que a gente pode propor nesse momento aqui de convívio familiar, de isolamento social, que possam melhorar, às vezes, até questões familiares, da própria convivência familiar, do nosso próprio entorno, do nosso dia a dia, né? E o pensar juntos o tempo todo para o bem de todos. Sim. Eu vi que alguém colocou um comentário rápido sobre a importância do ócio criativo, né? Trabalhado lá pelo Domênico De Masi algumas décadas atrás, né? E é fantástico, eu não lembro o texto certinho como ele entrou, mas é fantástico essa simplicidade, né? O fato de eu estar no ócio não quer dizer que eu não faço nada, quer dizer que a minha cabeça está sendo absolutamente humana, que é mexendo no mundo. Por quê? Porque as pessoas do mundo me interessam. Diferente do cara só competidor, que ele só mexe no mundo em prol de uma melhoria de alguma coisa para ele. Não, é o todo, tá? Gente, para mim, algumas coisas, por mais que eu não tenha nenhuma bola de cristal aqui, elas começam a ficar claras. A escola que nós vamos encontrar pós-pandemia, ela é diferente. É uma escola onde as pessoas vão ter que pensar um pouquinho melhor sobre o uso da tecnologia a favor do conhecimento e das relações. E a gente estava usando o uso da tecnologia para fugir dessa situação, em que a gente vai diminuir essa necessidade da competição, porque nós precisamos estar crescendo junto. Os professores estão aprendendo muito nesse período, alguns sofrendo desesperadamente, tá? Porque rejeitam certas adaptações, e outros simplesmente deixando que o conhecimento novo venha e as novas formas venham. Nesse momento, gente, os médicos que estão cuidando das pessoas, eles estão aprendendo. Os médicos estão aprendendo, os psicólogos estão aprendendo, os educadores estão aprendendo, as pessoas estão aprendendo a ver o mundo diferente. E aqueles que estão por aí reclamando que tudo isso aí não pode ser assim e não pode mudar, eles simplesmente não estão admitindo que o mundo sempre mudou, né? Então é legal quando você fala do RIG, eu citei questão de indígenas anteriormente, a gente fala, tá, então isso aí é o chamado bicho-homem. O bicho-homem é essa coisa bacana, né? Porque o ser humano, ele tem muitas características, óbvio, mas tem duas aí que nós não podemos discutir. Primeiro, ele é coletivo, ele não é um ser isolado. E segundo, ele é transformador, ele é mutante, ele muda e muda o mundo. Quando o ser humano quer ficar sozinho e não quer mudar nada, então ele não é humano. Quando o ser humano fala, não, tem que ser do meu jeito, senão não dá, então ele não é humano, né? Então o ser humano, ele tem que ser essa coisa que muda e essa coisa que precisa das outras coisas, que precisa dos outros seres humanos. A partir daí, a coisa melhora. Então, o que eu quero que as pessoas pensem um pouquinho, bom, e aí, hein? Nós estamos em casa, sozinho, mas podendo me comunicar com outros pela internet, ou eu estou aqui com a minha família, ou eu estou aqui com meu marido ou minha esposa, ou alguém. Nós estamos aqui, ótimo. E aí, nós estamos usufruindo do estar com essas pessoas? Ou nós estamos falando, tem que aguentar, né? Tem que suportar. Não vejo a hora de eu poder fazer as coisas do meu jeito. E eu acho que é isso que vinha sufocando as histórias humanas. Porque entre o fazer a coisa do meu jeito, infelizmente,
o suicídio era uma das opções. Eu vou fazer do meu jeito, já que... totalmente do meu jeito, não tem outra coisa para fazer, né? Então, é fundamental a gente entender, e volto a falar, nós não estamos aqui numa live de poesias, né? Sim, mas nós não estamos falando do país mais feliz, nós estamos falando de pessoas que, na medida em que naturalmente exercem suas características humanas, organizadas dentro de uma determinada estrutura, essas pessoas vivem muito bem. Olha, exato. A felicidade está em você viver a vida que lhe é dada. Isso é muito legal. Você falou aqui, né, da Vole, mas para trás da inteligência emocional, do pilar de autoconhecimento, do segundo de autogestão, da empatia, que está muito presente no RIG. Mas se a gente avançar para um quarto pilar aí, que é o das habilidades sociais mais elevadas, quanto que a gente aprende nesse seio familiar, né? De tolerância, que é necessário, é uma habilidade social mais elevada, de colaboração, de compreensão, né, de solidariedade mesmo, que nasce dentro de casa. E aí, ir para o quinto pilar, que também é muito presente no RIG, e que as crianças são muito convidadas a participar, né, e construir esse quinto pilar, que é a tomada de decisões responsáveis. Autonomia. Se a gente fala, né, de algo do brincar livre, criativo e colaborativo, e ao mesmo tempo eu falo de tomada de decisões responsáveis, isso cotidianamente, é lembrar que essa tomada de decisão responsável é sempre pautada em dois princípios: o que é melhor para mim e para o outro. Né? Sempre. Então eles vêm nessa prática, muitas vezes ludicamente, dentro da família, dentro da casa, até na decisão do qual é o jogo, qual que é o novo jogo que a gente vai propor, isso é o melhor para todos nesse momento. Então são coisas sutis, mas que se constroem no dia a dia, se continua na escola, e aí você chega de fato a uma sociedade mais equilibrada, mais realizada, portanto, né? E aí inevitavelmente mais feliz. Acho que é o grande ensinamento, né? Isso, você me permite dar uma viajada na Bíblia um minutinho? Porque eu acho que tem algo aí muito interessante. É quando alguns homens chegam até Jesus Cristo e eles fazem a seguinte pergunta a Jesus: qual é o grande mandamento? Eles estão fazendo uma referência aos 10 mandamentos do Antigo Testamento, e naquela hora, na verdade, eles estão querendo que Jesus diga qual é o grande, quando na verdade ele deveria dizer que todos são muito importantes. Era muito mais uma provocação para Jesus. E Jesus dá uma resposta interessantíssima, que eu vou tentar traduzir para a nossa conversa. Ele fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Desses dois advém todos os demais. Quer dizer, ele falou que aqueles 10 mandamentos são muito importantes, mas presta atenção. Se você cumprir esses dois, os outros 10 automaticamente estão resolvidos. O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? De uma forma simples, você não é Deus. É a partir da ideia que existe algo maior que você. Você não está no poder supremo, então existe algo maior do que eu. E amar ao próximo como a ti mesmo, você acabou de falar. Eu faço ao outro aquilo que eu faço por mim. Eu dou ao outro aquilo que eu daria para mim. Eu dou o meu melhor para as outras pessoas. Então, quando eu parto desses dois princípios simples, né? Quer dizer, eu não sou o dono do mundo, e eu estou aqui para compartilhar com o mundo as coisas que eu acho que realmente vale a pena. Aí os 10 mandamentos, não matarás e papapá, sim, naturalmente não vai acontecer. Isso, eu não preciso mais daquilo, né? Então nós podemos fazer essas coisas de uma outra forma muito mais equilibrada. Gente, vamos pensar agora que nós estamos dentro das nossas casas, né? Por que a gente precisava de tanto poder? Por que a gente vira e mexe e fala da competição, e às vezes pensando em filhos, principalmente filhos mais novos, né? A gente fala, mas o que vai ser do futuro do meu filho? Caramba, espera um pouquinho. A questão, nós estamos falando o tempo todo. O futuro, ele é uma consequência de um conjunto de coisas que não está na nossa mão. Não é porque meu filho entrou na melhor faculdade, no curso mais badalado, que
que ele está garantido alguma coisa, nunca esteve, né? Porque as coisas escapam ao controle, tá? A pergunta do ser feliz, né? Ela não é tola. Ah, você prefere ser feliz ou ser rico, ter status, ter razão, né? Não, a felicidade, ela não é uma meta, ela é uma consequência natural do equilíbrio das coisas que estão acontecendo. E entender que, de vez em quando, aquilo sai do jeito que eu queria, às vezes sai mais ou menos, às vezes não sai. E aí, o que será que eu aprendi com isso? Então, esse passa a ser o pressuposto mais interessante para se imaginar as relações humanas. Nós estamos tendo uma grandiosa oportunidade para olhar para o espelho, olhar para nós mesmos, né? É muito legal. Desculpa, Damari. Não, eu ia só citar Saramago, né? Quando ele fala da cegueira e ele fala de homens cegos que só enxergavam para dentro. Eles estavam ficando cegos para o mundo, mas enxergando eles mesmos. E isso não era uma doença, isso era bom. Eles só tinham que aprender a viver com isso, eles não sabiam viver. A gente sabe muito olhar para a vida dos outros, a gente sabe muito dar palpite no que está lá fora. E tem hora que eu tenho que ficar um pouco cego por esse filtro rígido para olhar um pouco para mim, né? E aí eu me organizo. Nesse sentido, Davoli, até a gente começando a caminhar aqui para um fechamento, né? A gente vê muitas famílias angustiadas com os conteúdos, né? Nesse momento de aprendizagem remota, de ensino remoto. Mas quanto, né, que a gente tem de aprender do ser humano, de aprender do socioemocional, com tudo isso que a gente está conversando e dessa crise. A Patrícia está comentando aqui, eu não posso deixar de falar, uma vez que eu trabalho, né, para uma instituição salesiana, do sistema preventivo de Dom Bosco, né, onde a gente tem alguns princípios de acolhimento, de escuta, de doação, de amor, né, e desde dos tempos de Dom Bosco, de focar muito no fortalecimento de todos esses elementos para construir efetivamente, Dom Bosco falava de bons cristãos e honestos cidadãos, que nada mais é que essa gama toda do socioemocional muito bem estruturada em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais colaborativa, né? Mais humana, portanto, né? Sim, sim, sim. Isso é fundamental, porque o ser humano ele precisa ir se resgatando. Nós já tivemos grandes quadros no mundo, inclusive guerras mundiais, que nada mais foram do que consequências de uma intolerância humana, né? O que nós estamos tendo agora, ó, que doido, é uma guerra invisível. O nosso inimigo não ele não é o outro país, ele não é o cara do outro partido, não é isso. Eu fico imaginando se eu morasse num apartamento, né? E lá da janela eu olhando para baixo e vendo alguém com um revólver, uma metralhadora atrás de uma árvore. Por mais aterrorizante que isso seja, eu sei onde está o inimigo, ele está atrás da árvore, eu me organizo. Mas agora não, qual é o inimigo? Cara, o inimigo ele está aqui, assim, tá? Ele está no pacotinho que eu comprei na farmácia e que eu vou ter que abrir. O inimigo ele está num abraço, o inimigo ele está num toque rápido de mão, ele está... Opa, pera um pouquinho, e agora? O que eu faço com inimigos invisíveis? Eu me fortaleço enquanto ser humano, né? E eu aprendo, e esse é um dado interessante, eu ouço gente falando, ai, que saudade de dar um abraço. Sim, ótimo, abraço, beijo, comemorar um monte de coisa, tudo é maravilhoso. Mas, espera um pouquinho, a gente dava abraços honestos? Porque abraço honesto eu posso dar à distância, né? Eu não preciso sentir a pele, claro, tá? Isso é somático, muito tá? melhor podendo sentir, né? Mas... Exato, mas o meu abraço, ele era honesto. Quantas vezes eu cumprimentei algumas pessoas e falei, ai meu Deus, que saco, né? Ou quantas vezes eu dei, sabe aquele beijinho que você vai dar em alguém, 3 beijinhos, mas que você não beija, né? Você beija no ar, assim, sabe? Não, beijo desonesto, né? Beija, encosta a bochecha e tchau, né? Quer dizer, na realidade, quanta desonestidade havia, né? O que é realmente você dar carinho para alguém? É atenção. É uma troca nesse sentido
que nós não estamos educando nossos filhos para isso, e nós deixamos de estar educados para isso. Então, nesse momento, é interessante pensar no aspecto não da forma, né? Tem que ser assim, abraço é assim, beijo é assim, festa é aquilo. Não, o que tem que ser é uma transferência de afeto, de atenção, de preocupação. E nesse sentido, eu volto a falar com pais e professores, os pais estão falando coisas doidas, né? Outro dia eu estava falando com o povo lá no Maranhão Imperatriz e falaram, mas na mesma conversa alguém falou, mas a escola está dando muita atividade. E o outro falou assim, nossa, eu acho que a escola está dando muito pouca atividade. Eu falei, gente, peraí, não está dando nem muita nem pouca, eles estão dando as atividades que são necessárias. Os professores se prepararam a vida inteira para dar aula. Ninguém se preparou para dar aula no meio de uma pandemia pela internet. Agora eles estão descobrindo as formas e trabalhando esse processo. E vocês pais... Inventando a cultura de aprendizagem, né? Isso, e aí os pais falam, mas e se meu filho perder esse ano? Eu falo, querido, não é teu filho, o planeta está passando por uma mudança esse ano. Né? Se você mais de mora 190 países com aulas suspensas. Exato, e muito interessante, 190 dos maiores países, né? Nós não querendo desprezar outros, mas nós estamos falando de grandes estruturas. O mundo está sendo repensado. No estudo, o mundo está sendo repensado nas estruturas de viagens, o mundo está sendo repensado num milhão de coisas. Nós mesmos, a gente já se encontrou, aliás, a nossa última vez que a gente se encontrou de verdade foi no aeroporto, né? Você indo para um lugar, eu chegando de outro, e a gente se encontrou no Rio. Eu não lembro onde foi. E aí você vira e fala assim, bom, mas então vamos pegar o avião. Não tem avião. E se tiver avião, não tem o que fazer lá. E agora? Então nós estamos conversando aqui, né? É legal andar de avião? Pô, é muito legal andar de avião. É legal dar uma palestra num colégio X. Pô, fantástico, faço isso há anos, tá? Mas o que temos para hoje? O que temos para hoje é bater papo com as pessoas e ser feliz dessa forma que nós estamos. Eu acho que o que a gente precisa ter como ideia central para a gente poder ir fechando essa conversa e, se possível, programar para um outro momento, é muita história de que a vida não está maravilhosa, mas ela nunca esteve. A vida não está no colapso terrível, mas ela também nunca esteve. A vida sempre foi esse conjunto de incertezas que nos é dado para que a gente vá se conhecendo e abraçando as pessoas em volta e estruturando o mundo em volta, e a partir daí eu poder ter histórias para contar. Quando eu tenho histórias para contar, a vida tem sentido, né? A gente está tão preocupado em não contar histórias que a gente acaba não dando importância nem para as nossas mesmas. Esse é um grande momento de aprender a conversar outra vez. E quanta história a gente vai levar dessa crise, né? Daqui a anos, contando. Sim. Momento único da humanidade em que estamos todos nos reinventando, mas que a gente consiga também reinventar e aprofundar o humano, né? As relações humanas. Acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa dessa live. Vamos combinar outras, né, Davoli? Com certeza. E agradecer imensamente o carinho do pessoal interagindo. Tá uma delícia de live mesmo. Legal. Comentários para nós comentar. Tá. E mais uma vez, meu amigo, gratidão. E obrigado, a gente Karina. pode voltar em breve e continuar esse bate-papo. Tá, Joé. Posso deixar um recadinho para as pessoas que não me conhecem, que algumas entraram? Se quiser bater papo, meu site é guilhermedavoli.com.br, e se você entrar no Facebook, Guilherme Davoli Psicólogo ou Projeto Temas, e aqui no Instagram é @Projeto Temas Oficial. Daí a gente troca ideia, bate papo. Lá no site tem um botãozinho do WhatsApp, você clica, entra no WhatsApp, a gente conversa e troca ideias, e foi muito legal. Estou muito feliz da gente ter conversado. E só para você não esquecer, Karina, grave o botão. Gravarei, Davoli. Gratidão a você e a cada um, e um beijo no coração de cada um, que a gente saia de tudo isso fortalecido e cada vez mais humanos. Perfeito. Beijão para todo mundo. Obrigada, beijão, pessoal.